boa noite a todos que acompanham a Connect TV Algarve. Estamos começando mais um A Falar de Bola, apito inicial dado para mais um programa, o penúltimo da temporada. Passou mais um ano, a época já se acabou e a gente tem muito assunto ainda para tratar do desporto rei do futebol aqui no Algarve. Escalados neste meu elenco, essa minha seleção de hoje aqui, tem aqui do meu lado que já vai dar o seu cumprimento inicial, Luiz Brits, que é diretor técnico regional e treinador principal da equipa Sub-14. Luiz Brits, seja muito bem-vindo. Obrigado a nós pelo convite. A Connect TV é um parceiro da Associação de Futebol do Algarve e é com muito gosto que a gente está cá. Isso, muito bem, muito obrigado. Jogando ali mais à direita, temos a Catarina Guerreiro, a Team Manager. É chique falar isso, eu não sei nem falar direito em inglês assim. Seja muito bem-vinda, Catarina. Boa noite. Pronto, como que o Luís disse, agradecemos o convite. E sim, é um Team Manager, é a minha função nesta seleção. E a Catarina, ela tá falando baixinho, tímida assim, mas quem já viu ela jogando futebol sabe que ela não é assim, ela é muito mais, né? O guerreiro aqui tem a ver com a guerreira dentro do campo também, quem já viu jogando, seja muito bem-vinda, Catarina. E lá na nossa ponta direita, estreando na televisão, é isso? Primeiro dia... O Martim Duarte, ele é um dos capitães da seleção Algarvia Sub-14. Ele é médio do Portimonense Sporting Clube. Seja muito bem-vindo. Muito. A gente fala boa noite. Vou contar um segredo. A gente está gravando à tarde, mas como o programa entra à noite, a gente fala boa noite. Seja muito bem-vindo. Traz o microfone bem pertinho aqui e fala alto. Sim. Boa noite. Obrigado pelo convite e vai ser um gosto estar aqui entrevistar. Muito bem. O tema de hoje é um tema muito específico, é o balanço do torneio Lopes da Silva. Esse torneio é uma competição nacional de futebol masculino que é realizada pela Federação Portuguesa de Futebol. É um torneio de formação para jogadores sub-14 que participam todas as seleções e associação de Portugal. Esse torneio é considerado uma porta de entrada para a seleção nacional sub-15, sendo a primeira representação nacional que um jovem futebolista pode aspirar. Eu vou começar essa conversa aqui falando um pouco dessa fase, né, de formação, Luiz. Você que é especialista nisso. É a hora... No Brasil tem um termo que se usa no desporto, não é nem no futebol, é no UFC, na luta, que fala, é a hora de separar os homens dos meninos. É isso também? Quando chega nessa fase, a brincadeira vai ficar um pouco de lado, tem que ter a diversão, tem que ter o espírito de gostar daquilo, mas a coisa fica mais a sério, né? Sim, pronto, esta a primeira fase, e aqui como eu te estava a dizer e bem, é uma parte muito importante no desenvolvimento e crescimento dos futebolistas, porque é uma altura em que se faz a separação entre aqueles atletas que são potencialmente mais promissores, e é o que acontece. Regra geral, nós, a Associação de Futebol do Algarve, fazemos uma preparação antecipada, nós preparamos com um ano de antecedência, fazemos a seleção de sub-13, e nessa perspectiva nós preparamos logo os atletas para a questão do eventual torneio Lopes da Silva. O que é que acontece? Nós trabalhamos com um ano de antecedência, depois, quando nós entramos para esta época desportiva, nós temos um lote de 25 a 30 jogadores, que são aqueles que foram referenciados da seleção de sub-13, e a partir daí começamos a trabalhar nessa época desportiva com esses 30, 35, 36. E depois vamos trabalhando durante a época, que é para preparar os atletas para o torneio Lopes da Silva. Os atletas sabem perfeitamente a importância deste torneio, eles é um ano muito, muito difícil para eles a nível de aprendizagem, a nível de estarem preocupados se vão entrar para o lote final dos 20 finais, e pronto, é um ano que é difícil para eles, principalmente para nós também, mas principalmente para os atletas. Porquê? Porque eles sabem que é a diferença entre poder ir para uma seleção nacional ou não. Pronto. E nós vamos preparando os atletas durante a época desportiva toda, com torneios de preparação, com treinos, e o que é que acontece? Chegamos ali a partir de maio, quando chegamos ali ao nosso torneio da restauração, que é o nosso último torneio de preparação, o torneio de Olhão. O que é que acontece? Nós fechamos o grupo aos 20 atletas finais. E quando fechamos o grupo aos 20 atletas finais, pronto, eles depois já ficam um bocadinho mais descontraídos, entraram no processo dos 20 atletas, e depois vamos para o torneio Lopes da Silva, que é o torneio de uma semana, que é o torneio mais importante em Portugal dessa divisão, para a seleção de sub-14. E o que acontece é que nessa semana vamos lá estar durante 7 dias, vamos fazer 6 jogos, é um torneio também muito exigente a nível físico e a nível mental, e o que a gente sente é que os miúdos vão para esse torneio com uma ambição muito grande,
E acima de tudo, eu acho que é aquela fase onde nós, entre aspas, quando digo nós, digo na Associação de Futebol do Algarve, fazemos aquela separação. Não, estes são os 20 que nós, neste momento, achamos que são os mais fortes para representar a Associação de Futebol do Algarve. Não quer dizer que são aqueles que vão chegar lá em cima ao topo, mas neste momento, porque depois temos aqui a fase da maturação, a fase do crescimento, há aqui vários aspectos que são importantes no desenvolvimento dos atletas, e o que acontece é que, neste momento, naquela altura, nós achamos estes são os 20 que são os mais fortes para ir representar a Associação de Futebol do Algarve de Sub-14, e é o que acontece, regra geral, que nós fazemos, e este tem sido sempre o processo da Associação de Futebol do Algarve. Ô Martim, vou passar a bola para você, que está acostumado ali, né? Nessa médio, tem que segurar bem, dominar e distribuir a jogada. Martim, quantos anos você tem agora, hoje? 14, tem. Você tem 14 anos. Tá. Como que é, entre aspas, uma espécie de pressão que acontece? E eu não acho nem que é uma pressão familiar ou uma pressão do próprio clube, mas é uma pressão de cobrança pessoal, né? Ou seja, você desenvolve o seu futebol, você treina, já tem todo um esforço para fazer, vamos dizer, o teu papel no seu clube. E aí chega uma época vamos dizer, dessa escolha desses jogadores. Como é a cabeça de um atleta tão jovem e que, ao fazer parte de uma seleção regional, no caso do Algarve, passa a ter uma cobrança diferenciada e passa a sentir que aquele sonho de todo garoto, né, quem não sonhou em ser jogador profissional, em não ir para grandes clubes, em representar o seu país, mas que isso parece que fica pelo menos um degrauzinho mais próximo. Como é que foi esse sentimento para você? Antes de saber que ia ao torneio Lopes da Silva, havia sempre aquela pressão, se vou ser convocado, se não vou aos treinos, apesar de ser capitão, também posso sair. Sobe um pouquinho mais o microfone. Posso sair, apesar de ser capitão, mas era essa pressãozinha, mas depois que do torneio de restauração em Olhão, passou tudo e já sabia, fiquei muito feliz por ir ao Lopes da Silva, depois quando estava lá era só aproveitar. E nós vamos falar do torneio em si, como é que foi o desenvolvimento daqui a pouquinho. Vou fazer mais perguntas para você. Catarina, você numa função, vamos dizer, administrativa, né, de cuidar das coisas, de fazer, vamos dizer, o trabalho como um todo andar, mas você também é atleta, né? Você, a tua ligação ao futebol não é só esta, você tem o lado de estar dentro do campo, da quadra. Como que é ter essa dupla função, principalmente que você também, eu não sei se hoje ainda é treinadora, mas foi treinadora, e tem o contato com esses miúdos. Como é que é administrar tudo isso? Tanto hormônio, tanto expectativa, tanta ansiedade, tanto excesso de informação que essa garotada tem hoje, porque antigamente, na época que eu jogava bola, que o Luiz Brito jogava bola, não tinha tanto ecrã assim, né? Não tinha tanta informação, o foco era mais o futebol. Como é que é fazer tudo isso? Sim, neste momento fui atleta, assim, nunca joguei futebol e estamos a falar de um torneio de futebol, sim. Foi futsal, mas também estou ligado ao futebol atualmente e sim, é uma parte muito gira, tanto a parte administrativa como os ver dentro de campo. Faço este torneio, esta foi a minha terceira época e vejo que de ano para ano as coisas vão ficando mais fáceis e que também consigo ajudar de outra forma. Já vou conhecendo os atletas e consigo perceber que às vezes um atleta está menos bem com alguma coisa e também agir a parte de vermos que eles chegam a nós super nervosos, vão continuar, e acredito que muitos dos miúdos que até às vezes vão saindo, que nos primeiros treinos eles estejam mesmo super ansiosos e não conseguem meter em campo aquilo que eles são. E às vezes isso também acontece nos torneios. Nós vamos a torneios e vemos que uma coisa que eles estão super habituados a fazer nos treinos, chegam ao jogo e aquilo não lhes chega. Não corresponde assim, igual, né? Não corresponde. E por isso mesmo é que nós temos esse processo que é o Sub-13, que nós começamos logo com a parte do Sub-13 e depois o Sub-14 e vamos acompanhando a evolução deles, e isso é super giro. Mesmo quando nós chegamos ao torneio Lopes da Silva, há miúdos que no primeiro jogo são completamente diferentes no último jogo, porque
o último jogo já estão muito mais à vontade. Amadurece rápido, né? Competição amadurece rápido. Eu sei como é que é. Falando um pouco de como foi a participação, né? A seleção do Algarve de futebol masculino sub-14 viajou até Coimbra para disputar a 29ª edição do torneio entre os dias 22 e 28 de junho. Na primeira fase da competição, a equipe algarvia integrou o Grupo A, juntamente com Aveiro, Viana do Castelo e Porto Alegre. A segunda fase, ou seja, passou para a segunda fase já como ouro. Na segunda fase, o torneio foi dividido entre as 22 associações, platina, ouro, prata e bronze, de acordo com os resultados da primeira fase. A seleção algarvia passou a fase ouro e no final, né, no cômputo geral, ficou em 9º lugar na competição. Somando 3 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Luiz, eu sei que é muito difícil falar de expectativa, né? Aquela história, até meme na internet, né? A expectativa e a realidade. Mas a expectativa ficou próxima da realidade, ou seja, esses miúdos chegaram muito próximo do que seria o limite, ou dava mais, ou eles surpreenderam? Fala um pouquinho como é que foi isso. Explicando aqui só um bocadinho aqui a caracterização do Torneio Lopes da Silva. O Torneio Lopes da Silva até 2017, 2018 tinha um enquadramento. A partir de 2018, 2019 passou a ter um enquadramento diferente. O que é que se faz, o que é que a Federação Portuguesa de Futebol faz? É muito simples. Vai haver os últimos resultados das seleções todas, ok? Depois faz um grupo que é do primeiro ao sexto classificado, é o grupo dos mais fortes. Okay. O do sétimo ao 12º é outro grupo, pronto, e assim sucessivamente. E depois fazem um sorteio e tiram. Nós calhamos no grupo A, exatamente com Aveiro, com Viana do Castelo e com Porto Alegre. Pronto, era um grupo que nós já sabíamos que era extremamente difícil, porque temos um cabeça de série que é Aveiro, e a haver regra geral a nível de atletas inscritos, tem quase 4 vezes mais do que nós. E o que acontece é que nós, quando partimos para este Torneio Lopes da Silva, tínhamos expectativas muito altas. Eu considero e acho que a seleção do Algarve tinha muita qualidade e acabamos por demonstrar isso no Torneio Lopes da Silva. Agora, para nós, os 2 primeiros jogos foram 2 jogos que o Algarve, regra geral, tem que ganhar, contra Porto Alegre e contra Viana do Castelo. O Algarve acabou por ganhar e fomos para a última jornada com Aveiro com a esperança, e tínhamos essa possibilidade de irmos à fase de platina, que é a fase dos 6 melhores associações. O que aconteceu durante o jogo? Nós, durante o jogo, antes do jogo iniciar, tínhamos exatamente o mesmo número de pontos, o mesmo número de golos marcados, o mesmo número de golos sofridos, tudo igual. Mas dependendo só de si mesmo, um resultado simples. Só dependendo de nós mesmos, mas havia um dos critérios, os vários critérios que tinha, havia o da idade. E nós, a equipa do Algarve era mais velha, a nível da média de idade dos atletas, e nós, quando o jogo inicia, o empate não dava para nós. Só que depois, durante o jogo, saímos do jogo a perder, portanto tivemos um erro e acabamos por sofrer um golo esquisito, como se costuma dizer, mas não interessa. O que é que acontece a seguir? A equipa começou a ter cartões amarelos, a equipa da Aveiro começou a ter mais cartões amarelos do que nós, e isso era uma das fases que dava para fazer para nós depois podermos. Se marcássemos um golo do empate, íamos nós. E o que aconteceu é que nós, na segunda parte, depois acabei por falar com eles: olha, malta, nós marcámos, se empatarmos, vamos nós à fase de platina. E os miúdos foram extraordinários, deram tudo, lutaram até o último. No último lance, ou aí, 1 minuto ou 2 do jogo, temos um golo, e o golo, nós temos filmagens, nós gravamos os nossos jogos e tal. E o árbitro teve uma decisão infeliz. O árbitro, não, o fiscal de linha, que acabou por nos invalidar o golo. É aquele sentimento de amargura que fica, porque eu acho que em condições normais os jogos do Lopes da Silva alguns têm VAR, mas aquele não tinha VAR, infelizmente para nós, e acabamos nós por marcar o gol do empate. Os miúdos fizeram uma festa tremenda, mas depois o gol foi anulado e acabamos nós por não ir à fase. Foi um impedimento fora de jogo, é isso? Não está fora de jogo. Mas seria isso que foi? Sim. Foi marcado fora de jogo. Okay. E os miúdos ficaram muito tristes, porque eles próprios também acreditavam que nós éramos capazes de ir à fase de platina, e toda a gente estava convencida que nós iríamos, apesar de haver ser uma equipa muito forte. Depois acabamos por ir para a fase de ouro, e a partir daí da fase de ouro tivemos 2 resultados, tivemos sempre a ganhar, mas infelizmente nunca conseguimos mantermos a vantagem. Empatamos os 2 jogos e depois fomos para o jogo final, e no jogo final contra Viseu acabamos por ganhar. Fica este sentimento para nós, falo principalmente por mim como treinador e como responsável máximo da Associação de Futebol do Algarve, a nível
do departamento técnico, fica esta sensação de que é uma geração que tem a qualidade, faltou muito pouco, e eu acho que eles próprios também acreditavam que íamos à fase de platina, e foi por pouco, mas eu muito orgulhoso daquilo que eles fizeram, os miúdos foram extraordinários. Volto a dizer, é um torneio muito exigente, muito cansativo, e eles corresponderam sempre àquilo que foi pedido. Pá, um enorme orgulho em representar a seleção do Algarve. Pá, os miúdos, aquilo era, para eles próprios era o jogo da vida deles, eles deram tudo o que tinham relativamente à questão da ação de futebol do Algarve. Isso para mim é o que fica mais importante, independentemente dos resultados. E o Luís acabou de dar um testemunho aqui que eu acho que fala muito a respeito do que é o futebol, né? Ele narrou como ele viveu aquele momento, e quem ouviu aí em casa, e eu estava aqui, parece que a gente estava vendo a jogada acontecendo, a gente estava vendo o sofrimento no rosto dos atletas. Isso tem um pouco a ver com a tal da magia do futebol. Não é à toa que é o esporte o maior esporte do planeta, é o tal do desporto rei, e a gente fica com essa sensação. Acho que mais do que o Luís, o Martim também podia. É isso. O Martim, fala um pouco, porque o Luís contou como é que foi o fora de campo, para quem assistiu. E vocês, nessa partida, que eu acho que foi a partida, o jogo decisivo, né? O jogo que daria uma passagem para um patamar acima. Como é que foi estar dentro de campo ali? Você sentiu que dava para ganhar? Conta um pouquinho essa mesma experiência, mas da visão de quem estava dentro de campo. Foi um jogo com muita emoção. Eu acreditava mesmo que íamos ganhar, que íamos à fase de platina, que íamos ser felizes lá na fase de platina. O sentimento era esse, dentro de campo? O sentimento era íamos conseguir. Mas quando sofremos o gol, as expectativas caíram um bocadinho, mas não desistimos, fomos atrás do resultado. Acabámos por conseguir marcar um gol, mas foi-nos anulado. Muita tristeza nesse momento. Tristeza e felicidade, que quando marcámos o gol foi uma festa tremenda, mas quando soubemos que foi anulado, foi tudo por água abaixo. E eu vou perguntar para a Catarina uma coisa, assim, a gente sabe o quanto a Associação de Futebol do Algarve trabalha o fair play, o cartão branco, as boas decisões no sentido de homens e mulheres, né? De ser bons cidadãos e não só atletas, tal. Mas, ao mesmo tempo, o desporto mexe com o sangue da gente. A gente vira, né? A gente aflora ali uma coisa mais emocional mesmo. Como é que é fazer esse equilíbrio de, ao mesmo tempo que tem que reclamar, tem que exigir os direitos, mas, ao mesmo tempo, não inflamar a garotada para eles terem o bom exemplo? Como é que você fez esse equilíbrio e toda a equipa técnica, vamos dizer, trabalha isso? Não deve ser fácil. Não é fácil, até porque o golo não foi anulado logo de imediato, demorou um bocadinho, e então estavam toda a gente dentro do campo, eles entraram todos dentro do campo, porque conseguia saber que eles estavam mesmo felizes, nós também estávamos todos felizes, e de repente o árbitro anulou o golo, e pronto, e aquilo é mesmo ao cair do pano, porque o jogo está a acabar e já não conseguimos fazer nada. Mas pronto, na Associação de Futebol do Algarve nós temos muitas regras, e nós passamos logo isso a eles assim que saímos de cá, e pronto, temos sempre, não é uma imagem a manter, mas é os valores que a gente defende, e eles também sabem isso, e por mais difícil que seja, vemos muita emoção neles, porque tínhamos atletas que também estavam a chorar e tudo mais, mas é um balanço que eles próprios já são crescidos e também conseguem fazer. Sabem que no futebol, por vezes, não quer dizer que são injustiças, mas é coisas que nós temos de lidar e aceitar. E temos a dizer que eles foram super adultos e conseguiram perceber que eles mereciam estar lá e que deram o melhor deles, mesmo assim. Nós da Associação de Futebol do Algarve, tentando aqui falar um bocadinho relativamente aqui à questão que eles sentem, eu percebo, nós já fomos atletas, não é fácil, mas nós aqui internamente, e a Catarina é uma das responsáveis disso, nós tentamos sempre educar os miúdos a aceitar
as decisões, a aceitar as decisões, por mais que nos custe, e estamos a falar, atenção, eu sou das pessoas menos emotivas em campo, sou uma pessoa muito séria, muito tranquila, e eu também na altura também festejei, porque pronto, acho que era um momento importante. É mais por causa deles, porque eles é que foram os grandes obreiros daquilo que eles fizeram, daquilo que eles acreditaram, eles foram extraordinários. E nessa parte, eu também depois me custa muito estar a ver a tristeza deles, mas há uma questão que a gente tem que perceber isto, na Associação de Futebol Algarve, em todas as seleções, seja futebol, seja futsal, seja no masculino, seja no feminino, há coisas que a gente faz que é respeitar as decisões dos árbitros e ponto final. E nessa parte, independentemente, porque nós, felizmente, desde que nós cá estamos há já alguns anos, não me lembro um jogador que tinha sido expulso por bocas ou por dizer alguma coisa, nada. Isso nunca aconteceu, nem vai acontecer, porque um dos valores que a gente defende é o compromisso e o comportamento exemplar que os atletas da Associação de Futebol Algarve têm que fazer. Isso não abdicamos nada, independentemente dos jogos. É o que eu costumo dizer muitas vezes, a gente ganha, a gente perde, mas a gente tem que saber estar entre ganhar e perder, e isso eu não admito para ninguém. E a Catarina é aquela pessoa que está ali sempre a fazer ali, a tomar conta do resto da malta, mas é isso que a gente faz, porque isto são os valores que a gente defende, e independentemente, e volto a dizer, no jogo com Aveiro fomos altamente prejudicados e aceitamos a decisão. Ponto final, pronto, o árbitro marcou, está decidido, os miúdos choraram, os miúdos ficaram tristes, nós também ficamos tristes, obviamente. As pessoas acham que nós não ficamos, mas nós também ficamos muito tristes, mas pronto, é a decisão, temos que aceitar, levantar a cabeça e seguimos para os outros jogos. E aprender com isso, né? E aprender, até porque nós estarmos revoltados, vamos passar isso para eles e não vai adiantar nada porque a decisão está tomada, eles não vão voltar atrás, por isso... E nós temos que pensar que estamos a falar com os jovens. Então, essa responsabilidade que é importante, porque é evidente que o fair play, o respeito às decisões, o entender que o árbitro que está ali, o juiz que está ali, como fala no Brasil, o juiz ou o fiscal de linha, não importa, eles estão ali, eles são seres humanos. Assim como o atleta erra um lance e falha, eventualmente os árbitros também falham. E principalmente nessa idade, né, na formação, é absolutamente impensável acreditar que tem algum árbitro querendo ajudar ou prejudicar. Esquece, isso não acontece mesmo, em hipótese nenhuma. Então, é muito difícil, é um equilíbrio que às vezes eu jogo walking futebol, que vocês sabem, e às vezes a gente não consegue ter esse fair play todo, não. A malta mais velha, às vezes... Até porque na nossa época, quando a nossa formação aconteceu, não tinha essa cultura tão forte do fair play, do respeito às decisões. Então, tem aquela frase, né, burro velho não aprende truque novo. Às vezes aprende, mas demora um pouco mais. Os mais jovens costumam absorver essa filosofia de maneira mais rápida, e que bom que isso é assim. Sim, mas já agora deixe-me só aqui reforçar aqui essa questão, que é assim, nós, desde que esta direção entrou, e o Reinaldo antes e agora o nosso presidente, o Albertino Galvão, uma das questões que para nós é muito importante é a responsabilidade e a imagem que nós passamos. Nós estamos em representação de todos os clubes do Algarve, e nós dizemos isto muitas vezes, nós somos os representantes do Algarve, todos os clubes do Algarve, e acima de tudo a nossa imagem tem que ser imaculada. Isso não há resultado, não há decisão nenhuma de arbitragem que prejudique isto. Isto para nós é muito importante. E esta direção da Associação de Futebol do Algarve tem esta missão, que é nós temos que ser os exemplos, não é só exemplos de falar, é exemplos mesmo dentro do campo, e isso é uma mensagem e é uma imagem que a gente quer manter, e isso a gente não abdica, volto a dizer, por causa nenhuma, e isto nós vamos manter enquanto nós fomos os responsáveis pelo departamento técnico, porque isto, volto a dizer, não nos custou mais a nós do que aos atletas, mas está a imagem da Associação de Futebol do Algarve, está a imagem do Algarve e está acima de tudo a imagem dos clubes, e isso para nós não é inegociável. E hoje em dia cada vez mais é cobrado esse tipo de atitude, ou seja, um atleta jovem que começa a ter atitudes erradas, ele já vai ficar marcado, e eventualmente no futuro, mesmo ele sendo talentoso, um clube pode decidir entre dois talentos parecidos pelo talentoso que se comporta melhor. Isso já é fator de decisão, sim, para muitos clubes. A gente já está na rodada final, né, do nosso bate-papo aqui, então eu vou lançar a bola lá para o outro lado de novo. E vou pedir para o Martim. Martim, antes de você se despedir do público de casa e da gente aqui, vamos lá. O que um garoto de 14 anos, que já representa a sua região numa seleção, que como milhares de outros garotos sonham
em ser profissionais do futebol, qual é o próximo passo? O que você pretende fazer com as suas decisões daqui para frente para ficar mais próximo desse sonho, que é um sonho difícil, que é um sonho muito complexo, porque não depende exclusivamente de qualidade técnica, depende de uma série de outras coisas. Quais os próximos passos desse talvez futuro jogador da seleção portuguesa de futebol? Em primeiro lugar, é tomar sempre as decisões mais corretas, pensar bem nas decisões e escolher a mais correta. Pergunta difícil também que eu fiz. Também não sei bem o meu futuro. Ainda posso não ser jogador, posso desistir. Não se sabe o que é que acontece no futuro, mas esperamos bem que isso não aconteça e que o meu sonho se realize. Mas vou fazer perguntas bem objetivas, você responde só sim, não, tudo muito rápido, tá bom? Vai treinar muito mais ou vai treinar igual tem treinado? Muito mais, trabalhamos sempre muito mais. Vai começar vamos dizer, abrir mão de treino, de cuidado físico e tal, para ir passear, para ir sair com os amigos, ou vai continuar no foco? Não, é sempre treinar. A decisão de sair Tô te ajudando, hein? É treinar, não é assim. Vai dar para fazer uns cortes bons para sua rede social aqui, hein? E por último, vai continuar representando o nosso Algarve com a mesma dignidade? Vou sempre. Então olha para lá e fala aqui. Cada vez melhor. Representar sempre o Algarve da melhor forma. Aí, e a última coisa que eu vou pedir para você falar para lá, que eu tenho certeza que você vai ficar com vergonha, mas eu vou pedir. Manda um beijo para sua mãe e para o seu pai, porque mãe e pai se derrete quando tem isso. Olha lá e manda. Beijinho para a mãe e para o pai. Pronto, a mãe e o pai agora estão derretidos lá em casa vendo isso. Catarina, eu quero mais uma vez agradecer. E a Catarina, ela é multitarefas, né? Ela está sempre envolvida. Eu acho que a sua paixão pelo futebol, ela é muito mais do que dentro do pavilhão jogando. Se vê quando você parece que está sempre querendo mais, está envolvido em mais coisas. Assim, convida a Catarina para qualquer coisa de futebol. Se ela tiver um tempinho na agenda, ela fala: não, eu vou. Então, parabéns por essa paixão, e que você continue sendo um bom exemplo e ajude esses miúdos e os nem tão miúdos também, porque a Associação de Futebol do Algarve tem muitas competições de diversidades e você está envolvida diretamente na associação. Muito obrigado pelo seu trabalho e suas considerações finais. As minhas considerações finais, e pegando aqui um bocadinho no que você disse da mãe e do pai, que é algo que a gente ainda nem falou aqui, os familiares são mesmo muito importantes aqui nesta fase deles, porque eles acompanham-lhes para todos os lados. Eles mudam férias, mudam folgas, faltam, se for preciso, pedem justificações para estarem presentes, e isso para nós é muito importante. Falando um bocadinho da questão de estar envolvida, assim, eu tento ao máximo estar envolvida em tudo o que consigo, porque também estou a crescer. E ao passarem o que passam para mim, eu também consigo passar isso para os mais novos. As minhas considerações finais é que gostava muito que todos os atletas que existem no Algarve conseguissem passar pela associação e pelas seleções, porque isto é mesmo um sítio especial e só quem passa por cá consegue sentir isso. O que nós vivemos nos torneios, cada torneio é mais especial. E pensem, um dia vocês estão a ver o Torneio Lopes da Silva e um dia vocês podem estar a jogar o Torneio Lopes da Silva. E essas são as minhas considerações finais. Muito e obrigada mais uma vez. Muito bem, muito obrigado. Meu amigo Luiz Brites, acho que a gente fica feliz de ver essa dedicação, e eu falo que quem frequenta ali a Associação de Futebol do Algarve fica impressionado com a dedicação dessa malta. Inclusive quem está ali atrás das câmeras, tá? Porque você vai de manhã, à tarde, à noite, final de semana, sábado, domingo, eles começam muitas vezes a trabalhar. Essa malta que está aqui hoje trabalhou ontem e anteontem o dia inteiro, porque teve a festa do futebol. Nós estamos gravando um dia depois da realização da festa do futebol e futsal do Algarve. Então, esta dedicação, ela não é uma dedicação só profissional, ou seja,
diretamente só ligada à remuneração que foi negociada. Tem muito de paixão. E isso é bacana de ver e é louvável de acompanhar isso com praticamente todos ou com todos os colaboradores e a equipa da AFA. Parabéns, muito obrigado pela dedicação de vocês. Suas considerações finais, olhando para aquela câmera lá, e aproveita nessas considerações finais, faça aí uma mensagem final para a malta jovem, para se dedicarem cada vez mais ao futebol. Fala um pouquinho com essa malta mais jovem do que nós. Ok. Pronto, primeiro agradecer aqui ao Eudes toda aqui a colaboração que também tem feito connosco, e depois aqui só reforçar aqui algumas coisas que o Martim, às vezes também não é fácil para eles estarem aqui a falar aqui connosco. Para nós, o mais importante de tudo deste torneio Lopes da Silva, as pessoas falam muito do torneio Lopes da Silva, é nós conseguimos ver que eles atingem os sonhos deles. Isso para mim é que é o mais importante. Isso é eles chegarem para o ano, nós olharmos para a convocatória da Seleção Nacional e lá estar um Martim Duarte, um Alain, um Diego, um Algarve, qualquer um daqueles atletas que esteve connosco. Isso para nós é que é a nossa coroa de glória, entre aspas. Porquê? Porque isso é tudo o reflexo do trabalho dos clubes do Algarve, do trabalho da Associação de Futebol do Algarve, que nós potenciamos estes atletas. Obviamente, estamos a falar da Seleção Nacional, mas eles, a maior parte deles, tenho quase a certeza absoluta, porque eu tenho falado com alguns deles, acabou o torneio Lopes da Silva, tiveram empresários, tiveram clubes para potenciar eles para irem para outros clubes melhores. Isso para nós também é um motivo de satisfação muito grande. Porquê? Porque a gente potencia estes miúdos algarvios. Isso para nós é que é o importante, porque independentemente dos resultados, nós aqui na Associação de Futebol do Algarve, e a Catarina está aqui ao meu lado, que pode ser testemunha disso, eu nunca estou muito preocupado com os resultados. Os resultados para nós é o menos importante. Eu quero é que os atletas algarvios se valorizem, que se valorize muito o trabalho que os clubes do Algarve fazem. Isso para nós é que é a mensagem principal. Porquê? Porque a gente tem que olhar para estes miúdos e pensar que aqui nós estamos numa ponta de Portugal, felizmente e infelizmente por várias razões, mas eu quero é que estes miúdos consigam dar o salto para outros patamares de exigência, para outros clubes que ofereçam melhores condições. Isso para nós é que é o mais importante. Como mensagem final, aqui mais importante que tudo é o trabalho que os clubes fazem com os atletas. E nós dizemos sempre uma frase que para nós é importante. Nós aqui na seleção do Algarve, nós olhamos para todos os clubes de maneira igual. Todos os atletas, seja de Algesur, seja de Vila Real de Santo António, de Alcotim, de Castro Marim, de uma ponta a outra, do interior ou do litoral, todos os atletas têm a oportunidade de estarem connosco no nosso contexto e, acima de tudo, que trabalhem, que desfrutem, aproveitem o futebol. O futebol tem condições extraordinárias para tudo, seja para a amizade, seja para desenvolver um estilo de vida ativa, e aquilo que a gente mais deseja é que os atletas trabalhem nos clubes e depois, quando venham para o nosso contexto, nós estaremos cá, como a Catarina estava a dizer bem, para tentar proporcionar aqueles torneios que para eles são experiências únicas na vida deles e que será um momento inigualável na vida deles, e isso para nós é que é o mais importante. Por isso, a minha mensagem para os atletas é que continuem a trabalhar. O sonho está sempre mais perto desde que vocês trabalhem, desde que vocês se dediquem, e acima de tudo pensem numa coisa que é importante: o processo não acaba aqui, o processo é contínuo. Não é por não irem a um torneio Lopes da Silva ou não irem a uma convocatória da Seleção Nacional que o trajeto vai terminar. Não. Há várias maneiras de se chegar lá em cima, e nós temos aqui muitos casos no Algarve e fora do Algarve que atletas que não fizeram o processo de Lopes da Silva e que conseguiram atingir, conseguiram chegar a patamares de excelência. E por isso é que eu digo sempre: trabalhem, respeitem os vossos treinadores, que não é fácil, dediquem-se à vossa paixão, que é o futebol, e acima de tudo acreditem que podem chegar lá em cima, porque há vários caminhos para chegar lá em cima. É isso, muito bem. E a última consideração minha antes de me despedir de vocês: o Martim, dá uma dica para o seu futuro futebolístico. Se um dia algum clube brasileiro procurar você para você jogar no Brasil, só aceite se for o Corinthians. Os outros times não valem nada. Lá no Brasil é só o Corinthians. Combinado? Não, eu gosto mais do Flamengo. Não, mas o Flamengo não, é o Corinthians. O Flamengo ainda que eu perdoo, vai. Mas time paulista, então, fica só o Corinthians. Combinado? Tá bom, tá bom. Tá registrado agora. Obrigado, parabéns a todos vocês. Muito obrigado a todos vocês. Mais uma vez agradecendo também a equipe que faz os bastidores, né? Que acompanha os trabalhos do nosso A Falar de Bola. A vocês que acompanham a mais um episódio. Lembrando, esse foi o penúltimo. Voltaremos aqui 2 semanas com o último episódio do A Falar de Bola desta temporada, mas podem se preparar que na próxima época tem mais para vocês. Até mais, apito final do nosso A Falar de Bola. Continuem conectados com a Connect TV Algarve. Valeu!